Muito idêntico ao discurso da manhã. A única diferença realmente vai ser em todo este circuito de medicamento, vamos nos focar nesta primeira parte da prescrição. Aqui os novos circuitos que vão surgir dentro da prescrição acabam por estar muito associados a um outro workshop que vamos fazer sobre os medicamentos especiais, okay? Em que aqui de facto vai haver aqui novos circuitos, novas interações. Dentro da prescrição em si, como o Préstimo falou, e bem, nós vamos ter que, no fundo, fazer aqui seguir um bocado aquilo que existe na prescrição, e essa vai ser a parte operacional, em que vamos cobrir todos os pontos já na prescrição do ECOS, e vamos acabar por tocar um bocado em todos estes pontos que estão aqui identificados, e que já falámos também na sessão do ESIS ontem, ou seja, qual é a informação direta que eu obtenho do doente, o que é que eu posso retirar, o que é que eu posso registar, qual é que é a interação que essa informação já vai ter na prescrição, ok? Como, por exemplo, como falámos, não é? A idade, o peso, tudo isso já pode vir de trás, não é? Ou será registado, a idade de certeza que já vem de trás, não é? Porque no momento em que eu faço o registro do doente já vou ter lá obrigatoriamente a data de nascimento, ok? Portanto, vai haver aqui já alguns dados, podemos começar a falar e a tratar e para perceber qual é que vai ser a respectiva interação. O registro do MRAR também, do SEPARA, como é que vamos fazer todo esse processo, todos esses catálogos. O desejável, obviamente, é trazer o catálogo que existe, não é? Que está disponível. Depois entrando um bocado naquilo que o Préstimo falou da característica do medicamento em si, qual é que é o impacto que a caracterização do medicamento que será feita pela farmácia tem a nível da prescrição, o que é que poderá ser melhorado, que outras características que possam não ter sido visualizadas e faladas na discussão com a farmácia possam ser aqui acrescentadas, ok? Qual o nível de alarmísticas, não é? Ontem falámos, sim, é preciso identificar quais as alarmísticas, nós temos algumas ideias, claro, mas temos que as compilar em conjunto com vocês e depois perceber quais aquelas que vão ter que ser justificáveis ou não, depende do grau de criticidade, não é? Da alarmística e até que ponto é que, ultrapassando determinados limites que está imposto, se vamos justificar com mais gravidade, menos gravidade, tudo isso tem que ser discutido. A questão dos formulários, sim, a questão das diluições, das perfusões, tudo isso provavelmente vai requerer também algumas sessões específicas para detalhar muito bem como é que será esse circuito, não é? Esse registro, já pegando também um bocado nos exemplos que existem na B-Simple e transpondo um bocado. O EC já tem uma componente de toda a parte das perfusões, okay? Temos que perceber se está completo ou não e o que é que poderá ainda ser incorporado, okay? Os vários formulários que existem também a nível de justificações de alguns medicamentos, aí provavelmente já vamos entrar dentro da parte dos circuitos especiais, não é? O meu antibiótico, o estupefaciente, adiante. E até os cálculos, na verdade, como é que o sistema depois mostra, por exemplo, porque falamos do peso, né? Mas o peso, na verdade, vai influenciar no formulário. É uma coisa que temos ajudante, mas a montante é que influencia. Ou seja, se for pediátrica, a prescrição pediátrica, provavelmente depois vamos convidar um pediatra para validar, depois temos mais ou menos um modelo consolidado, mas é assim, não é que tenha eu diria uma especificidade muito, mas varia tudo sempre com o peso e até às vezes mesmo nas idades diferentes de pediatria, há cálculos diferentes. Sim. Sim. Inclusive até idade estacional. Sim. Sim. Eu não quis dizer, bem, não seria também neo, mas sim, mas percebemos que ali há uma componente de que varia e temos essa noção, é só para mostrar que não é assim tão trivial quanto isso, mas sim. Sim, não é trivial e também não é desconhecido da nossa parte, também é importante estarmos dentro de todos os pontos. Claro, e perceber também a nível de todas as áreas, né, porque vamos ter que falar de todas elas, porque haverá aqui algumas especificidades que serão encontradas de área para área, acima de tudo, a parte de oncologia, obviamente, que será bem diferente, mas isso vamos tocar lá mais à frente, e a parte do CI também terá aqui algumas especificidades.
Mas há pontos como, por exemplo, voltando aqui um bocado, lembrei-me há bocado dentro das características do medicamento, por exemplo, nós falámos dentro da farmácia ter o acesso, através do medicamento, ao RCM que está disponível no Infarmed. Isso é um tema, de facto, e é importante ter acesso a essa informação, não só o farmacêutico, como o médico, atualmente também a área de enfermagem, ter acesso, porque não, um simples clique em cima do medicamento pode despoltar um link para o Infarmed e abrir a página. Só que o problema é que depois precisamos eu sei que isso é um requisito que está nos gaps, okay? Só que aqui a questão é, se nós não temos o AIM, e o AIM é providenciado pelo fecheiro do Infarmed e que não está decidido ainda, ou atualmente o José da Saúde não utiliza o fecheiro do Infarmed, pelas razões também que já foram explicadas, é preciso perceber se isso deixa de ser gap ou não, ou se mais à frente vamos começar a usar o fecheiro do Infarmed, com todas as contrapartidas que o Infarmed assim o pede, não é? Portanto, esses pontos que temos que começar a compilar e a perceber muito bem até onde é que podemos ir, não é? Okay. Pronto, mas de uma forma geral, depois de compilar toda o entrar dentro do workshop da prescrição, já tendo aqui todas estas áreas divididas e já com um fecheiro similar ao que foi apresentado para a área do medicamento, da caracterização do medicamento, já vai redirecionar um bocado e orientar toda a nossa sessão do workshop, acompanhando as funcionalidades e os gaps já identificados e vamos fazer aqui um workflow aqui dentro da prescrição para acompanhar ponto a ponto. É claro que depois vai haver temas que não existem na prescrição e que vão dar asa à discussão e aí sim vão... Isso nós já estamos à espera e sabemos alguns deles, e eu até diria que alguma alarmística e depois discutir alguns formulários, mas pronto, é indiferente, discutiria isso, porque muita dela é no momento da prescrição, mas não toda, mas sim. Sim. Certo. Portanto, eu como disse, como disse de manhã, não tinha aqui já a documentação preparada, não é? À semelhança do que fiz com a área da farmácia, mas o modelo vai ser o mesmo e a discussão vai ser dentro de todos estes pontos que falámos. Não sei se viam isto de outra forma, se tinham aqui alguma sugestão, ou se estamos alinhados com a informação a discutir, e dentro também da complexidade que existe da prescrição, que é grande, e daí também termos já várias sessões. Aqui o que falta um bocadinho é depois a visão disto no Ecos, não é? Sim, mas eu faço, assim, está aqui já preparado, mas sim, assim, tu também tens acesso, mas pronto, eu vou partilhar, depois o Nuno volta a partilhar, mas sim, ou seja, nós vamos alinhar ali um conjunto de conceitos, que é o que o Nuno estava a apresentar, e depois até chegamos, e quando ali está o formulário, não é? E nos formulários nós vamos dividir pelo menos por tipos eu diria prescrição, porque nem todo, e depois vamos passar algum tempo aqui. Isto basicamente é o ecrã da prescrição, não é? Medicamentosa, ok? De fármacos. E depois a ideia é passarmos aqui, mas já levamos uma listazinha daquilo que nós sabemos que são os gaps e de coisas que não fazem sentido. Por exemplo, se nós dizemos que não vamos ter texto livre, não vamos aqui ter tratamentos de texto livre. Isto vai ter que estar disable. Aqui é um conjunto de opções. Isto que tem um contexto, se calhar para nós não... Por exemplo, medicação que traz o doente de casa, teremos que pensar como é que isto é consolidado e se nós queremos que isto venha da PEM, não pode ser aqui. Isto também não faz sentido. O diagnóstico provavelmente... não sei se queremos, é assim, este diagnóstico está aqui, na verdade, eu sei porquê, porque nós não, até vocês próprios têm um conjunto de medicação que obriga a ter um diagnóstico claro para a farmácia validar ou para um circuito de autorização. Por isso é normal, depois é assim, se a conclusão do grupo que vocês têm de trabalho para os catálogos disser que é ICD-10 ou SNOMED, isto depois utiliza aquilo que vocês definirem. Ou seja, há aqui um conjunto e o que nós vamos fazer muito nesse workshop, depois de alinhar um bocadinho alguns pilares, vamos perder aqui algum tempo em definir, não logo para todas, porque senão não vamos ter tempo, mas tentar nos focar em algumas áreas,
ok? De alguns tipos de prescrições para conseguirmos validar o comportamento do formulário e dizemos, olha, isto para uma prescrição normal, este é preciso, este não é, o que falta. Depois, claro que vamos dizer, olha, aquelas regras, se calhar isso depois vai ser mais para pediatria assim, mas se quiséssemos peso ou não sei o quê, como é que nós podemos ter certeza que o peso está definido para isto calcular ou ter um aviso que o doente não tem um peso ainda registado, logo não pode fazer isso. Ou seja, depois vamos investir aqui há algum tempo e o Nuno já listou um conjunto de gaps para, em vez de vir logo um conjunto de críticas, nós próprios criticarmos o que já aqui sabemos está em falta. E depois dizemos, olha, a nossa ideia é isto, e garantimos que os médicos estão de acordo com as ideias que apresentamos e se calhar até apresentarão umas que a gente nem se lembrou, ok? Está bem? Eu sei que a gente tem bastante experiência, mas é um bocadinho isto que depois nós temos. O ECOS, vamos lá, mas primeiro temos que alinhar um conjunto de conceitos, depois vamos ao ECOS e vamos dizer, olha, queremos hoje cobrir este tipo de prescrição, já encontramos aqui uns gaps e vamos começar a falar nos gaps que encontramos e dizer, olha, isto não faz sentido, eu provavelmente acho que não consigo tirar, este é um ecrã fechado, não consigo tirar ou nem consegue tirar isto para a ação, mas vamos, o worst case cenário, quase que a gente faz um print screen, tira o que não quer, ou risco e dizer, olha, isto na verdade, o que a gente fazer quase um protótipo não funcional, que depois o produto pode pôr mais à direita, à esquerda, daquilo que é um bocadinho a nossa visão, só para os médicos conseguirem materializar assim, isto faz-me sentido. Ok? Mas, péssimo. Eu acho que temos que ir por aí, porque... Sim, tem que ser, mas tem que ser assim. É só para explicar, vamos ao ECOS, mas o ECOS não tem tudo o que o Nuno já idealizou e ele pode é fazer um print screen, riscar e mostrar uma coisa, olha, isto... Tem uma maquete. Sim, é um protótipo, é o que eu chamo de protótipos não funcionais. Não funcional porque não tem funcionalidade, mas pelo menos as pessoas conseguem entender um bocadinho o que poderia ser as necessidades e depois a gente está a passar isso bem descrito a produto. Claro que o produto pode pôr mais à esquerda ou à direita e provavelmente em alguns pontos eles até vão pedir feedback clínico. Okay? Sim, é porque eu acho que esta sessão com os médicos, para ser muito objetiva, tínhamos que trazer já esse protótipo funcional, como lhe chamas. Okay. O que for logo possível por configuração, mas estou a perceber que neste ecrã não é muito possível por configuração. Não. O que a gente pode fazer é provavelmente preparar já um conjunto de medicamentos um bocadinho usados e pensar em alguns casos, e por isso é bom médico. Mas isso foi o que nós já começamos a fazer. A trazer já uns para dar esses exemplos, não é? Okay. Tudo o que tu tens nesse Samuel Galego já fui eu, comecei aqui a... eu escolhi este ao calhas, vou ser sincero. Foi o primeiro, já sabia que ia escolher o primeiro. Tu fizeste como eu escolhi, não, boa. Ou seja, pronto, basicamente... Eu acho que isso já faz, porque nas demos que nós tivemos, mesmo a parte de configuração e os dados que nos apresentaram eram curtos para às vezes conseguir entender a amplitude da aplicação. Okay. Para além disso, portanto, eu acho que é importante essa parte de navegação aqui, que é para as pessoas também se habituarem. O fluxo, sem dúvida. Conseguindo nós ter o playground, que eu também tenho estado constantemente a tentar ver com o Paulo quando é que conseguimos tê-lo, permite-nos depois brincar. Agora, era muito importante termos a maquete, porque aqui na prescrição isto está bastante aquém, tal como já referiram, e depois as vossas experiências anteriores, sem que tenham uma visão correta do que é que deve ser a visão de futuro, e portanto era conseguirmos passar isso aos médicos. Sim, a gente pode tentar fazer um PowerPoint com... Sim, é só para mostrar mesmo as alterações que a gente está a propor. Só para ninguém ficar frustrado. E, porque lá está, é o que eu dizia, um dos grandes desafios onde tem nação de alinhamento é as pessoas conseguirem imaginar, perceber os requisitos que a gente está a pôr, não é? Se calhar para quem está habituado à tecnologia e fez consultoria é muito fácil, para quem nunca fez precisa de quase de ver para perceber. Sim. Ok, mas sim. Para este minuto, nós já vimos um vídeo da versão 4 da prescrição. E acaba por estar mais completa que esta, ou seja, já tem lá alguns campos que podem ser aproveitados. Era importante, tem esse vídeo
Preste-me. Não, mas temos provavelmente um dos nossos colegas tem acesso a essa última versão. Não sei se o Matias, a gente já fala com o Matias também. Ok. Matias faz parte deste workstream. Este é assim, eu sei que esta versão que nós temos é o nosso ambiente demos português e não tem a última versão. A gente está consciente disso, mas por isso é que nós também temos Mas esta é a colegas. versão 4. O que nós temos, está mais completo. Esta versão que nós estamos a mostrar, é a última versão do ECOS, da prescrição. Certo. Não, certo. É Mas, 5.12 esta, pronto. certo. Mas o vídeo que nós vimos, que tem o modo de prescrição mais completo, e Mário, peço-te ajuda, porque tu estiveste a fazer detalhadamente. Até podemos passar o apanhado que o Mário fez. Está mais completa que esta, certo, Mário? Está. E com algumas funcionalidades já automatizadas, inclusivamente elencadas já ao peso, ele já faz cálculos automáticos de acordo com aquilo que é prescrito. Sim, Portanto, mas eu posso enviar o documento que fiz com a visualização dessa versão. Desse vídeo, porque isto veio do Chile ou da Argentina, e no fundo isto o que é que tem a mais? E porque é uma versão anterior que tem a mais porque é uma instância de um cliente e, portanto, para esse cliente do Chile ou da Argentina, não sabemos, foram feitos desenvolvimentos, provavelmente na clínica de oncologia, foram feitos locais. 4. Ok. Isso são extensões de produto, sim. Se quiserem, eu posso partilhar o vídeo também. O vídeo e o. Sim, tu chegaste a ver, Nuno, ou não? Não. Então, se calhar, Nuno, aqui agora, partilha, se faz favor, que assim, é assim, a gente vai, depois, é assim, já me falaram disso, sim, falaram já disso e não vou mentir que sei que houve alguns desenvolvimentos específicos de projeto, não são propriamente produto lá, já, sim, eu tenho, o José já me falou disso, correto? Mas eu faço chegar a esta documentação. Independentemente de existir uma outra versão anterior, ou se tenha sido local, sabemos perfeitamente aquilo que é necessário pôr aqui. E esse é um desses pontos, sem dúvida, não é? Sim, porque assim mesmo, a gente pode depois ver algumas ideias que já tiveram, mas na verdade, se isto não tiver em produto consolidado, se for uma extensão local, vamos ter que sempre pedir em produto ou fazer a nossa extensão local, mas pronto, mas isso é uma coisa mais nossa. Mas acho que aquilo será para incorporar em produto, portanto... Então pronto, mas aí depois, é assim, independentemente de listarmos os requisitos, depois se o produto já estiver no roadmap, já está previsto, eles só esclarecem o entendimento das dúvidas e isso aí já tínhamos e está previsto, também não é por aí. Certo. O que nós queremos, na verdade, é independentemente de já esteja ou não nesse roadmap produto, temos é que garantir que os requisitos estão bem, ou aquilo que temos hoje em dia, estão bem definidos e que os médicos dizem sim, é exatamente esse comportamento que é para depois nós passarmos. Se eles já os tiverem bem definidos, pronto, não temos de ter essa duplicação, que a gente vai pedir a produto é provavelmente que requisitos já têm para esta área, está bem? Que é para nós revermos e não temos o trabalho de pedir aquilo que já está bem definido. Ok. Mas pronto, vamos passar depois aqui algum tempo em termos da prescrição, não vamos ainda ao resto do ciclo, mas sim, eu sei que depois vai haver muito esta tendência, mas nós depois o Nuno definiu um conjunto de workshops para cada um dos passos, para mais ou menos podermos fechar as especificidades em cada um desses momentos do circuito do medicamento. Certo. Okay. Se vocês tiverem esse modelo funcional, partilhem connosco, nós fazemos logo uma primeira validação. E depois até o podemos submeter também previamente ao Dr. Paulo. O protótipo não funcional, sim, o slideware. Está bem, mas é bom, o slideware provavelmente precisa de algum contexto, só por si, levanta mais questões do que às vezes... Não, o protótipo não funcional, eu sei, mas o protótipo não funcional, por ser só uma imagem, às vezes levanta mais questões do que esclarecimento e tem que ir alinhado com o discurso. A gente pode explicar, mas depois convém que alguém explique, senão ele vai ter mais questões do que propriamente entendimento, ok? Porque uma imagem às vezes não diz tudo, porque tem que estar, pelo menos aqui nestes comportamentos temos que explicar um bocadinho a ideologia. Ok, é assim, se acharem relevante, se não, depois apresentam aos médicos diretamente, mas acho que é importante haver esse protótipo, de facto. Sim, a gente vai fazê-lo. Nuno, queres ver se conseguimos algum tempo antes para mostrar ao Dr. Paulo? Eu vou dar a minha opinião em relação aos protótipos, ok? Porque o que nós podemos estar a mostrar agora, podemos ter a funcionalidade, mas depois de uma outra forma diferente.
Sim, mas isso vamos ter que te explicar muito bem. A gente não está a definir exatamente como é que vai ficar, só estamos a explicar comportamentos. Isso temos que explicar bem. Eu disse isso, que o protótipo às vezes ajuda, mas eu não garanto que aquilo... É como ontem, quando a gente fez aquela coisa da agenda integrada, eu mostrei um calendário com as coisas. Eu não sei o que é que o produto me vai idealizar. Vou documentar aquilo, vou até pôr uma imagem, depois vai haver esclarecimentos e eles podem propor uma coisa um bocadinho diferente, cumpre os requisitos todos, ok? É só isso que nós temos de ter cuidado, tá bem? Nós estamos cientes deste risco e eu sou a primeira sempre a explicar isso à equipa. Okay. Agora, muitas vezes uma imagem, até para se passar com aquele documento, ao produto, com aquele documento que têm que fazer, eu pela minha experiência também de desenvolvimento, acho que é muito mais claro também para as equipas que estão a desenvolver e que não tiveram aqui a discutir as coisas connosco, muitas vezes ter uma imagem do que ter só o texto escrito. O que eu quero que entenda é que nós temos um departamento de produto que tem a palavra final sobre os protótipos ou como é que vai ser. Nós podemos ajudar nessa construção, mas não temos essa palavra final. É só para não as expectativas estarem alinhadas e depois não dizer, o Nuno mostrou isto assim e depois, isto saiu um bocadinho ao lado. Não, é assim, o requisito eu sei que vai ser cumprido. Agora a forma como produto e depois decide. A gente vai tentar influenciar com o protótipo, mas depois é a decisão deles, porque eles podem ver o todo e nós vemos, se calhar, mais a user interface e eles veem a arquitetura toda. Claro. Até porque vai haver aqui algumas funcionalidades que vamos ter que incorporá-las, mas como o médico diretamente na prescrição nem as vai ver. Sim, porque assim, eu agora, por exemplo, eu vou ir um bocadinho à parte de configuração e o Nuno já identificou aqui uma lista de gaps que basicamente vão ser necessários também na definição do medicamento. Por isso, ou seja, estes, se calhar, ninguém os vai ver na interface, mas logo à partida, desde quando nós, se calhar, definimos os princípios ativos, dizemos, olha, se calhar queremos mais códigos. Isto foi logo o primeiro, porque agora tem um código e uma descrição e o Nuno no slide já tem mais códigos que vão ser necessários de escrever e depois, eu diria que se calhar nas unidades não, mas depois quando começamos a fazer tratamentos, que basicamente um princípio ativo, conjugá-lo numa forma de descrição, aí se calhar também não temos algumas limitações, ou seja, o Nuno não só teve a perceber o que é que fazia sentido em termos de... E esta parte de configuração, se calhar não vamos mostrar aos médicos, porque nem à farmácia, porque é algo mais nosso, mas nós, logo à partida, quando se fala, às vezes, da caracterização do medicamento, estamos a falar também daquilo que é o back-office de configuração e as variáveis ou não que nos permite, porque se não tiver uma variável, eu não posso dar um comportamento. Certo. Eu com isto dos protótipos também só quero evitar aquelas situações que todos conhecemos, mas que eu acho que aqui na José de Mel Saúde o nosso histórico é um histórico difícil e as pessoas estão muito preocupadas porque nós, nestes tempos que tivemos com Glint, muitas vezes também tínhamos uma equipa de projeto e de suporte do nosso lado que era curta. Então, muitas vezes o negócio passava aos requisitos, às vezes em poucas linhas, e só que depois o que vinha do lado de lá, normalmente quando chegava, era totalmente diferente daquilo que era a expectativa do negócio. Pronto, e tinha algumas coisas que se calhar até fazia sentido que tivessem sido pensadas de outra forma, mas depois o que acontecia, e eu própria, quando entrei há 3 anos, vivi muito isso, que é, e se calhar já com os requisitos muito mais descritos, que é esta falta de alinhamento e depois os projetos andam para cá e para lá e não conseguimos entregar em produção. Quanto mais clara for a nossa apresentação enquanto projeto aos utilizadores finais, quanto mais, de forma mais clara, também os utilizadores nos conseguirem passar os seus requisitos, as suas dificuldades, eu acho que mais alinhados vamos ficar e, portanto, eu prefiro correr o risco, mesmo com um disclaimer. Até o próprio protótipo pode trazer um disclaimer encarnado a dizer isto em termos de como é que a funcionalidade vai ser desenvolvida. É uma versão draft e, portanto, vai ser definida pelo produto, como disseram. Em termos de funcionalidades, a ideia é esta. E, portanto, eu acho que vale mais corrermos esse risco do que o risco de depois andarmos com desenvolvimentos para cá e para lá, porque aí é muito pior para nós. Portanto, eu prefiro o primeiro risco. Eu percebo o que o Nuno estava a dizer, que muitas vezes o protótipo tem esse risco. Completamente de acordo. Mas eu acho que ainda assim prefiro esse risco, a das pessoas depois verem o ecrã um pouco diferente do que discutimos aqui e estarem todos cientes disso, do que o risco das funcionalidades não virem
como nós todos as concebemos aqui, porque mesmo como vocês as conceberam, muitas vezes entre o ir para lá para o produto, as equipas de produto com uma visão diferente, depois vem outra coisa. Por exemplo, eu aqui estava a ver as características do medicamento. Há montes de contraindicações ou interações que podiam estar aqui à partida manualmente, mas isto teria que ser uma configuração manual da ficha de medicamento, que não é bem das coisas que nós estamos a pensar para vocês, nem vocês. Mas sim, mas alguns dos conceitos já existem, têm que ser refinados e outros revistos no modelo de prescrição, mas há muita daqui de informação tem. O que eu diria é, estas contraindicações, se calhar eu prefiro ir ver a bula ou que isto me dê um alerta, mas isto e depois é a questão, se eu no catálogo não tiver esta informação, teria que ser um a um. As interações, claro que preferimos uma base de conhecimento do que estar aqui alguém a configurar as interações uma a uma, porque isto é um trabalho penoso. E depois é penoso, e tinha que ser um farmacêutico quase, que eu diria, isto é demasiado clínico para nós estarmos a fazer esta definição e seria normal, ou seja, mas pronto, há aqui já um conjunto de conceitos que o ECO já tem, e quando digo acho que está aqui a parte da prescrição, não é toda e não é todo o conceito que está por trás, mas pronto, ok, fazemos assim e vamos ver, ok. Tá bem. Tá bem? Mas pronto, por exemplo, esta parte nós vamos mostrá-lo, se calhar, à farmácia naquilo que é o conceito de catálogo aos médicos, ou aquele ecrã das dimensões todas que são importantes para o catálogo de fármacos, que o Nuno mostra um bocadinho é o que vai alimentar isto. Isto a vocês podemos mostrar, mas a farmácia e os utilizadores não vão mexer aqui. Ok? E nós aqui, se calhar, na preparação com vocês, podemos dizer, olha, sim, está aqui, até está assim, comentar um bocadinho, mas o que todos os utilizadores vão ver no fim do dia é o ecrã. Ou seja, ele é em momentos diferentes, seja ele na prescrição, na validação, na dispensação ou na administração. Ok? Mas sim, mas a ideia é... A farmácia vai ter que acabar por mexer nesse ecrã, não é? Porque há toda uma caracterização. Falaste agora do medicamento, que o medicamento, apesar de ser criado em SAP, é criado com o base, não é? Depois tem que ser sim. Pois, é assim, ainda não falamos como isto vai ser gerido, porque imagina, se a GEDMEL de Saúde depois decidir, olha, o catálogo do Infarmed que existe para a medicação hospitalar, nós importamos e fazem até uma interface para alimentar isto e o SAP, pode ser um workflow um bocadinho diferente do futuro. Eu não sei, eu não quero estar aqui eu só tenho uma visão, se calhar, um bocado mais alargada de desafiar o processo atual, porque o processo atual tem um déficit de informação logo à partida, não é? Nós percebemos isso. E se calhar podemos dizer, olha, se calhar, eu também não sei agora e podemos depois validar o que é que o catálogo hospitalar do Infarmed já tem, que poderia garantir se fosse subscrito, de vantagem que a farmácia só ia esse catálogo e estes porque é que começam a fazer parte do meu universo, do universo CUF, e eu depois ativo quando quiser, faço o que quiser. Depende. Ok? E eu aí também não... Eu sei que é um processo muito manual, eles é que vão à mão criar um a um e o ideal, como falaste, sim, o ideal é eu ter uma forma de ir beber à base de dados que estaria montada, não é? Do Infarmed. Era isso, ou seja, a minha visão e o meu conselho é, em vez de estarem, porque há sempre erros de transcrição, é subscreverem esse serviço, a farmácia dizer eu quero o medicamento A e B, incorpora para SAP e para ECOS, na verdade, embora fica desativo, não fica ativo, e depois a farmácia ativa quando entender. E aí, se calhar, provavelmente temos um conjunto de informação bem definida, com códigos bem definidos, e não há erros de transcrição. Porque basta a farmácia não sabe introduzir o código, seja do ACT ou qualquer coisa outra que a gente necessite mal, vai tudo para abaixo. Vai. Se calhar, depois o sistema pode não fazer o que é suposto. Mas isso é uma decisão vossa. Nós só aconselhamos nestes pontos. Ok. Está bem? Mas eu diria que vamos preparar então um slide web um bocadinho para aquilo que são os gaps só de algumas prescrições. Nós não vamos cobrir todas, não vai dar sequer, mas pronto, e primeiro vamos cobrir uns conceitos. Certo? Que são conceitos só para alinhar e depois também para irmos decidindo algumas coisas, ok? Depois o que nós vamos também é esclarecer, se está claro para todas algumas decisões, de algumas regras, algumas coisas, também vamos fechando e deixam de ser tema. Então depois temos que descrever muito bem como é que introduzimos essa lógica no ECO, se a que já tiver melhor, a que não tiver passa a ser requisito.
Ok. Vitória, não sei se a Vitória estava a falar ou não. Estava a tentar falar, sim. Estava a dizer que as características do produto é importante nós termos noção dos campos que já temos e que podemos ter, porque a área do Arrange Software vai lançar um RFP, a área logística, e portanto, isto tem que fazer parte dos requisitos deles. Sim, o que eu percebi é o da logística estava aqui até setembro, né, para ser lançado. Não sei se iam fazer primeiro um RFI primeiro, depois do RFP ou já está o RFI, já não me lembro. Mas sim. Mas sim, será setembro. Setembro, sim, mas até lá, nós antes disso temos que ter isto fechado. Por isso, certo. ok, mas sim. Tem que ter também do lado deles muita noção do que é que nós precisamos. Sim, mas aí também devíamos, assim, não tem que ser hoje, mas acho que se vocês quiserem, podemos nós desafiar de forma construtiva a questão de, se calhar, ter acesso ao catálogo Infamed intra-hospitalar ou de hospitalar. Lembra-se ontem que o doutor Gomes dizia, ou o doutor Paulo, que era, eu devia ter um catálogo, seja ele da PEM ou do coisa, é um catálogo único em que tem filos diferentes e ele também tinha essa visão. Por isso, eu sei que na verdade são duas bases de dados, mas pronto. Mas sim, é esse o catálogo, um da PEM, sim. um da hospitalar. E o correto também para mim, totalmente de acordo, é a farmácia devia, olha, daquilo que é. Depois há os extraformulares, há aqueles compostos que a farmácia tem e aí é exclusivo vosso e as regras do negócio são um bocadinho distintas. Mas para aquilo que não é, eu acho que deviam quase ter, a visão tem um catálogo Infamed que vai atualizando via web service diariamente, aquilo está up to date em termos daquilo que é legal em Portugal ou comercializável, etc. E dizia eu, agora decidi, vou encomendar este novo, deixa-me preparar, importo, não há ativo e começo já a fazer a sua configuração. Ao menos está sempre certinho. Depois, claro que os extraformulares ou os preparados que são feitos localmente, são códigos próprios, que se calhar vão ter um conjunto de regras bastante similar. Sim, mas também temos que perceber depois como é que integra com o RP por causa da faturação, não é? Os extras, sim. Mas os extras, eu acho que eles, é assim, até há um processo de estimativa própria para esses fármacos feitos ad hoc. Eu já vou dizer que todo o processo é complexo. Não é assim tão... É assim, se forem preparados comuns, já estão pré-definidos, mas quando são novos, as preparações, se forem novas, vai ter que ser, quase vai uma estimativa para a farmácia para calcularem. É assim que funciona, ou seja, não é tanto straightforward, mas sim. E ainda temos que ver como é que isto cruza com o projeto do catálogo. Sim, é assim, eu sei que no catálogo eu referi pelo menos uma necessidade de ter códigos internos, usarem os ACTs e o Código Nacional do Medicamento. Eu pus lá essas coisas quando falei com a McKinsey e deixei isso claro. Não é só ACTs, nós temos necessidades um bocadinho além disso. Ok? E acho que a Nelly mais ou menos está a par, mas podemos depois voltar a falar com ele. Eu passei essa informação, não defini todas as dimensões, eu sei que para a comunicação eles falaram em questão dos códigos ACT e eu disse mais que os ACT nós precisamos ter mais. Ok? Mas é importante mas são só estes dois, Préstimo? Não, é assim, nós precisamos de mais campo. É assim, há mais campos. Uma coisa são aqueles códigos que permitem interligar, perceber interações ou perceber outro tipo de informação, faz parte da característica do medicamento e eu posso obtê-lo se tiver os códigos ou nacional ou internacional. Isso é uma parte, até para report e podemos comparar com A. Se eu tiver códigos internos, na verdade nunca, se quiserem fazer um estudo nacional que não seja só da GNML Saúde, a não ser que alguém ande a recodificar tudo em termos de comparações de, olha, se alguns medicamentos são efetivos ou não, percebem? Mas pronto, isso já seria um estudo nacional, eu imaginar algo assim, ou querem se comparar com outros países em estudos comparáveis, se isso não existir, por exemplo, um código ACT. Agora, quanto ao resto, eu diria que, assim, que não sei se eles estão a considerar, posso perguntar, mas eu imagino que há um conjunto de dimensões por regras a nível internacional estão definidas e vão ser consideradas. Não é um conceito só de Portugal, não é? Isto é um conceito bastante... É assim, o setor dos medicamentos é bastante regulado e os conceitos, a maior parte dos conceitos que a gente pode dizer, tirando um código nacional, que é um código nacional, acho que são bastante
são bastante, digamos, standardizados naquilo que é a indústria da farmacêutica. Sim, okay. Mas aqui a nossa preocupação não é só o que tu estás a referir, é bastante importante, ter a possibilidade de ter estudos comparativos, de fazer análise, é bastante importante, mas nós temos também aqui uma preocupação que é, se nós vamos, se um dos objetivos que nós temos é ter um catálogo clínico e ter um catálogo de faturação, sim, sim. Incluindo os medicamentos também aqui na parte clínica, depois como é que estes dados casam para no fim ter a faturação, não é? É assim, a faturação eu vejo sempre. Uma coisa é a produção clínica, outra coisa é basicamente como é que mastigamos a produção clínica para conceitos de faturação, ok? E tens as coisas a conversar. Claro, mas e se calhar por isso, não sei se por isso é que puseram a Nélia com este projeto de catálogo e levou também com o RCM, que é para basicamente ela ter a ideia que tem que definir o catálogo, não é só para a faturação, mas também para o consumo clínico. Mas sim. Porque assim, muitas vezes o que vai acontecer é que quando for para a faturação, dependendo da entidade, daquilo tem que codificar para alguma coisa que eles percebam, não é? Agora, eu imagino, se nós utilizarmos o Código Nacional do Medicamento, é fácil, ou a denominação do medicamento, é normal que, pelo menos, tudo o que é em Portugal devia aceitar e perceber quando estamos a falar de fármacos, não é? Certo. É o nosso Código Nacional, não é o interno, e hoje em dia nem o tem, por isso usam o interno e aceitam na mesma. Mas depois é mais regras de pacotes e regras assim, que isso são regras que nós depois vamos ter na parte da RCM, ok? Certo. É assim, nós também do catálogo para a semana, desse projeto do catálogo para a semana, e eu tive mesmo à hora do almoço a falar disso com a Nélia, já vamos conseguir ter uma apresentação daquilo que foi feito até agora, que também é só modelo conceptual, portanto, dali até à implementação e até ao que conseguimos implementar, ainda vai uma longa distância e a Everest terá muito a dizer o que é que se consegue, o que é que não se consegue. Pronto, mas eu se calhar deixaria... É assim, nós, independentemente disso, é assim, vamos ser sinceros, para aquilo que é assim, para aquilo que é o medicamento, em Portugal, não podemos fugir muito daquilo que um bocadinho o Infarmed nos dá. E o Infarmed, não se esquece que está também, há um regulador europeu, etc, ok? Porque há uma interligação, existe. Ou seja, e quando nós olhamos até para aquilo que tem sido a reformulação um bocadinho da base de dados ao longo do tempo do Infarmed, acho que tem seguido esse alinhamento. Se tem seguido, também não espero que se nós decidimos, olha, ou seja, do Infarmed, além de ter o Código Nacional, tem também os ACTs, ou seja, na verdade, se calhar até tem tudo o que nós necessitamos. Se depois está formatado da maneira que nós necessitamos, é outro desafio. Sim, e o alinhamento do projeto é muito esse, é muito utilizar tudo aquilo que nos permita ter interoperabilidade, ou seja, utilizar o standard e utilizar aquilo que o Estado já usa. E, portanto, sim, aí vai ser muito por aí. Eu até estava aqui a pensar, eu posso fazer aqui uma pesquisa, mas eu aposto, se eu puser aqui CEPA... Não, Preston, não vais mais lá. ACT e medicamentos, eu aposto que encontro qualquer coisa. Eu posso... Eu escrevi bem, CEPA... Eu posso mostrar aqui a documentação que tu tens mesmo um documento do Infarmed. Mas eu estava a ver mesmo para as alergias, que havia, que eu acho que pelo menos essa é o que recomendava no CEPA, que é pelo menos a relação via ACT. Mas depois posso ver, mas sim, é só para mostrar, sim, do Infarmed, sim. Tu tens o vademecum do Infarmed, ok? E como tal, tu tens os grupos farmacoterapêuticos e o código ATC que está associado a cada um dos medicamentos. Portanto, essa codificação deverá fazer parte da estrutura do catálogo do medicamento. Eu estava aqui a ver, mas provavelmente, não sei qual é esta versão, mas provavelmente se eu for aqui, eu sei que isto é SNOMED, por exemplo, que é uma parte que eles já têm traduzida. Mas para a parte medicamentosa eu acho que é... eu só estava aqui, mas é assim, por isso é que eu digo, não vale a pena, é assim, naquilo que tiver bem feito, já tiver feito a nível nacional e
e bem feito. Isto se calhar é mais a documentação que existe em termos de CPR, é mais um relatório, se calhar não abri o documento certo. Mas depois posso procurar. O que eu basicamente queria mostrar é que em algumas áreas até já está bem definido e não vale a pena inventar a roda. Sim, mas acho que o que vai sair daquele projeto é muito por aí, Préstimo. Aquilo que pareceu-me. Eu, pelo menos, as perguntas que me fizeram e que me mostraram, pareceu-me por aí. Eu sei que há muita vossa preocupação, é onde utilizam a TOM, se devem utilizar outro catálogo e depois tem uma dor de cabeça na TOM, porque até ontem vimos também é Paulo, o fisiatra, Paulo. Isso. Também estava a dizer que tem que prescrever naquela TOM que aquilo, uns códigos um bocadinho arcaicos, mas é o que é, senão as seguradoras não percebem e não autorizam, e depois nem elas são consistentes. Ou seja, nós na verdade, estamos limitados por alguns setores, não é? Sim. E depois nós vamos ter que pensar, porque aí eu fiquei logo assim, isto a gente tem que pensar muito bem como é que vamos fazer, porque há alguns ciclos, não é? Porque a gente podia dizer, este é o código ideal, se não mede, mas e depois como é que vamos fazer isto para as autorizações? Mas pronto, é só para mostrar que, e é bom nós termos estes ESIs e os médicos contarem-nos estes desafios, porque depois temos uma realidade portuguesa que é muito heterogénea em termos daquilo que as seguradoras pedem ao dia de hoje. A cada área. E, portanto, lá está, uma coisa é o modelo conceptual, que é o que está a ser visto a nível desse projeto, outra coisa é aquilo que depois vamos conseguir ter na prática, mas em termos de modelo conceptual é muito por essa linha, Préstimo, ou seja, aquilo que é standard, aquilo que o Estado já usa, pronto, tirando algumas coisas que queremos dar um bocadinho o salto, como a TOM, porque aí que usam, mas que está muito desatualizado, não é? Sim, aí depois temos que ver, assim, a TOM tem 23 anos, né? Foi em 97. É normal, eu acho que para a maior parte dos médicos aquilo está aquém de mostrar o detalhe daquilo que estão a fazer, aquilo está um bocadinho, se calhar quando foi construído não estaria mal, mas sim, pelo menos o feedback me dão. Eu também não sendo clínico, eu só posso basicamente dizer ou partilhar aquilo que partilham comigo. Não quero fazer qualquer julgamento de valores. Ok. Está bem? Mas pronto, é assim, em relação aos catálogos, acho que é assim, eu sei que, e imagino que depois a Nela também vai falando, e eu também a gente tem comentado, e depois quando vier o resultado a gente tem. Eu sei que tudo aquilo que me saiu assim um bocadinho mais preocupante eu partilhei, disse, olha, tipo, LOINC vocês podem utilizar, mas validem-se com o sistema laboratório que o desafio não vai ser novo, vai ser vosso. LOINC eu já vi o projeto muitas vezes falhar, porque as pessoas que geram o laboratório, ou seja, os médicos de patologia clínica, muitas vezes não sabem LOINC e não conseguem, cada vez que as alergias mudam ou precisam de fazer a sua revisão ou adicionar, não as conseguem entrar e começam a criar novas custom com códigos fora e depois aquilo ao fim dos anos já não está. Okay? Ou seja, temos essa noção de se for este o caminho, há que dar uma formação às pessoas certas para garantir a sua manutenção. Ok? Isto eu pelo menos partilhei esse detalhe todo com a Nélia e a equipa. Tá bem? Certo. E pronto, eu diria que era mais ou menos isso. Sim, falamos tudo. Sim, e pronto, o que nós depois vamos é ter aqui alguns use case, digamos assim, de prescrição, e só para que se calhar referir um bocadinho alguns gaps, ou às vezes quando falamos de uma regra ou de algumas ideias, se calhar provavelmente tentar mais ou menos mostrar ou explicar para as pessoas entenderem. Sim. Posso só deixar aqui uma nota? Claro, depois já fica pensada. Era a questão primeiro, obviamente puxando aqui o lado da nossa sardinha, abraço a nossa sardinha de enfermagem, a parte da administração, portanto, porque a prescrição implica sempre depois o outro lado da administração e a interação que isso depois vai ter com a parte da enfermagem, porque também temos aqui alguns requisitos do ponto de vista de segurança e de faturação que gostávamos depois de ter a certeza que ficam, pelo menos tal e qual como estão hoje, no mínimo. O outro tema era aquele de que nós tínhamos falado da prescrição
on behalf, ou seja, nós hoje temos uma forma são as indicações médicas, que é um campo que permite documentar a prescrição por indicação verbal. E o que nós gostávamos de evoluir era para um conceito em que o enfermeiro ou o técnico, dependendo depois do perfil que nós definimos da pessoa que registra uma administração, mas ele gerar ao prescritor uma formalização da prescrição. Não sei se me fiz entender. Olha, é aquela coisa de tarefas para os médicos para aquilo que ir lá. Isso, Olha, mais uma utilidade. Não, eu estou-me a rir, não é que tenha isto de piada, mas eu sabia que já tinha falado de outro cenário onde a tarefa podia ser útil e só não me estava a lembrar, mas sim. Imagina, eu, Sofia, registro que estou ao doente António um paracetamol por indicação do Paulo Gomes. Aparece-me provavelmente uma lista dos médicos, né, para eu poder selecioná-lo e ele depois... Sim, aqui em vez de ser ao prescrito, o que nós vamos chamar são as prescrições orais, eu muitas vezes chamo, que é on behalf of, e que é oral, basicamente, porque ela tem que ser transmitida de alguma maneira. Imagino que normalmente é oral, pode ser por SMS, mas pronto, não tem que ser, mas é o conceito muitas vezes que é uma prescrição oral, em que foi feita em nome de, mas e depois essa pessoa co-assinar a posterior, né? Sim. Ou confirmar. Neste momento, eu só tenho isso com a assinatura, ou seja, eu posso sempre, eu enfermeira, posso sempre só dizer que foi alguém que me disse, e isto não... Depois nós controlamos o processo por auditoria, mas a posteriori, passado meio ano, em que vamos ver se todos os medicamentos administrados têm uma prescrição inerente. E depois damos conta que afinal até não tem, depois vamos ver que foi uma prescrição verbal, mas na prática não há uma evidência de uma prescrição por um médico. E por isso esta funcionalidade de gerar esta tarefa para o médico vinha-nos para matar esta necessidade para cada medicamento administrado ter sempre uma prescrição. Isto até está naqueles gaps que vocês deram, se não me engano, da farmácia. Funcionalidade, Préstimo. Esta funcionalidade nós não queremos apenas para a prescrição. Queremos para, olha, por exemplo, proposta cirúrgica. Realmente, a proposta cirúrgica deve ser feita pelo médico. Nós temos... Eu estou-me a rir, não diga que também tem... eu agora tive-me a rir. Não temos aqui nenhum médico para a gente, se calhar, desafiá-lo. Então, isto não pode ser. Pronto, não vou ter nada. Não disse nada. Por isso é que eu disse idealmente, mas podes-te rir. Idealmente, devia ser pelo médico. O que é que acontece? Nós temos médicos que não fazem e quem faz é o estudo cirúrgico. Ok. Isso já me contava, sim. O estudo cirúrgico muitas vezes tem que andar atrás e tem que completar as coisas, sim. Mas há casos em que ele nem é completar, ele começa a fazer do início. E no ECOS, na altura das 10, nós disseram que não havia essa componente para a área administrativa. É assim, na parte cirúrgica, é assim, o que nós podemos é assim, na parte cirúrgica vamos tratar um bocadinho mais à frente, mas sim, ainda bem que menciono, mas é assim, depois teremos que ver. Não temos fazer um formulário, porque a proposta há de ser um formulário muito específico, com comportamentos específicos. E para os tutores cirúrgicos, não são todos administrativos, é um grupo muito específico, ter um tipo de permissão adicional, mas também temos que dizer que ele está a ceder em nome de, ou quase o login para o modo cirúrgico, dele ser em nome de um médico qualquer e ficar, olha, foi o Manuel no nome do Dr. Paulo. E isso vai parar às tarefas. Sim, depois isso vai é quase alguns documentos tenham que ser coassinados, formulários com assinatura, em que basicamente quem cria assina, mas depois quem coassina é que assume a responsabilidade. Certo. Não sei, vamos ver o que é que o produto também nos propõe. Isso é a minha maneira de ver, assim, da experiência que eu tenho. Muitas vezes havia esse tipo de documentos coassinados, que é basicamente para facilitar, muitas vezes até por causa dos internos, dos estudantes de medicina que faziam isso, e depois ia o médico responsável assinar, porque eles não tinham sequer... não passavam de estudantes para fazer esse tipo, os internos um bocadinho diferente, mas havia muito, ou seja, pelo menos é algo que existe muito neste universo quando tem este tipo de estudantes ou de internos que normalmente fazem as coisas, mas o médico depois vai validar tudo e assina. Okay? É como se fosse contraste, Préstimo. Também temos esta necessidade para o contraste. O técnico é que ali tem que... Então, na verdade, quando se faz a prescrição do contraste, tem que ser uma prescrição como se fosse verbal, a mesma coisa como o enfermeiro faz, e vai parar, administra, e depois o médico responsável no fim do dia ou quando se logar no sistema, vem lá uma tarefa e tem que assinar.
Ela pode estar protocolada associada a um exame, que é isso que habitualmente eles têm. Sim, mas quando está protocolada associada a um exame, estão safos, porque já está. Sim, mas depois há detalhes, por exemplo, eles têm que aumentar ou diminuir o volume de acordo com... Mas o médico depois tem que rever isso, ou é algo que o técnico tem liberdade de fazer? Uma coisa é a prescrição, é como em alguns fármacos, se o enfermeiro parar ou tomar essa decisão, é assim, não tem que pedir consentimento médico em alguns casos, depende do protocolo que tiver estabelecido, e tem essa liberdade. A minha questão no contraste é, eles têm que pedir sempre a autorização médica ou podem não fazer, dada a sua especificidade de profissão? Sim, há um protocolo que determina os limites de atuação do técnico, não é? E ele dentro daquelas margens que estão protocoladas... Não precisa de fazer, pode registrar, não tem que pedir nada a ninguém, não é? Certo, só que o que é que acontece? Do ponto de vista da evidência, é um fármaco, e um fármaco tem que ter sempre uma prescrição. Claro. Por isso, o técnico, ao executar o exame, tem que gerar uma prescrição on behalf de um... Sim, mas nós tínhamos aqui dois conceitos. Uma é quando já vem agendado com contraste e a prescrição já vem feita. Okay. E ele assume o protocolo associado ao exame. Exatamente. E sugere ao técnico o volume, administrar e depois o técnico faz os ajustes dentro da sua responsabilidade. Outra coisa é, olha, o que veio prescrito não faz sentido nenhum, eu tenho que anular, eu tenho que escrever uma em nome outra vez que eu conferenciei com o médico. Sim, mas aí é on behalf de, vamos simplificar o caso. Mas mesmo a protocolada tem que ser prescrita. Sim, mas aí, imagino, quando vem a prescrição do médico, para agendamento, essa é a prescrição dele. Seja em papel, seja interna. Mas, mas o que acontece é que a prescrição... Depois agora aqui eu até não sei e peço ajuda à Vitória por esta parte mais administrativa, porque nós temos também prescrição externa, em que o técnico executa. A responsabilidade depois será sempre do médico imagiologista. E, portanto, o imagiologista, que é o fundo, o médico executante do exame... Um relator, sim. Muitas vezes não é mais, sim, é o responsável da conclusão do exame, do estudo do exame, não da realização do exame, que é compartilhada com o técnico, ou muitas vezes é executada totalmente pelo técnico. Do exame. Sim, depende do exame. Mas sim, na prática, o técnico, seja ele por protocolo, por norma... então aí o que me está sempre a dizer é que, na verdade, o contraste é sempre do radiologista a responsabilidade. Sim. Então tem que sempre fazer prescrição on behalf da mesmo esteja protocolado. É mais simples. O protocolo ajuda o técnico, suporta a tomada de decisão, não é? Com base naqueles critérios, e ele já pode orientar o técnico para a escolha... Por acaso está aqui, o contraste está como um tratamento aqui, não é? Depois a gente vê, mas sim, é mais um. Porque mesmo a DSI não exige esta prescrição, precisamente por este princípio que a Sofia estava a dizer, que tem que ter um médico radiologista a assinar essa prescrição. Pronto, a gente na agenda integrada inventou a lista de tarefas, mas está a ver que é muito útil. Certo. Agora já pronto. Não sei se viste o croquis que a gente fez ontem, ou ontem foi. Mas pronto, ok. Eu queria dar a minha opinião em relação à questão do contraste. Não, quer dizer, o contraste está relacionado, mas é a tal situação que a Isabel estava a falar, da dedicação em nome de... Nós vamos criar uma série de mecanismos dentro da prescrição e que, por sua vez, a prescrição vai alimentar outros circuitos. Sim. Eu tenho estado aqui numa série de workshops, ainda agora estou a interromper. Continua. E o que se passa é que nós estarmos a fazer uma prescrição em nome de, e a área de enfermagem lançar esse registro, e vai lançar um medicamento, e vai lançar com uma dose, e com uma frequência, e com horário, e tudo isso. Ou munimos a área da enfermagem e todo o mecanismo do registro terapêutico e blindamos também com todas as funcionalidades que vamos incorporar na prescrição, porque eu vou ter que ter interações entre medicamentos, de certeza, não é? E então vou ter que pôr o registro terapêutico também a fazer essa validação. Eu tenho justificações de medicamentos. O que é que vai acontecer se o enfermeiro lançar um medicamento que é necessário justificar? Isso faz uma interação. Quer dizer, há aqui um conjunto de situações que eu acho muito complexo estar a incorporar dentro do registro terapêutico. E mais, e a prescrição, imagino, vamos pensar num closed loop medication, ok? O que vai vigorar é sempre a prescrição, porque o medicamento que será lançado em nome de, isso vai alimentar também esse closed loop. Há aqui muitas questões que é preciso pensar muito bem e saber se são execuíveis ou não, ou se vamos passar por cima delas todas, pronto, e é o risco que é, não é? Nuno, aí eu acho que tu, com base nessa tua opinião, nos podes fazer chegar
aquilo que tu achas que são os riscos. Para nós também, com uma base mais profunda, podermos analisar. A nossa ideia, e porque isto acontece diariamente, é ter esta funcionalidade. Agora, também percebo aquilo que tu estás a dizer, se eu para prescrever um medicamento tiver que preencher um formulário, se é o enfermeiro que vai assumir essa responsabilidade. Mas à data de hoje o enfermeiro não preenche o mesmo formulário do médico. É um formulário específico que se chama, eu posso depois partilhar um print. Não, certo, mas Sofia, mas se nós estamos a dizer que queremos otimizar a prescrição ao nível das interações medicamentosas. Aí claramente estamos a risco, mas primeiro nós queremos ter medicamentos onde obrigamos a preencher determinada informação necessária à prescrição daquele medicamento. Se forem vocês enfermeiros ou se forem os técnicos a fazer essa prescrição, como é que nós vamos ultrapassar isso, não é? Isso é uma coisa que nós, José de Mel, temos mesmo que pensar. Sim, mas aí assumimos claramente que vamos perder segurança. O problema é que depois temos aqui dificuldades operacionais para conseguir implementar e nós estamos, no fundo, com estas estratégias a abreviar caminhos para outras dificuldades que nós temos no dia-a-dia, que é não ter um médico radiologista permanente nas unidades, ou ter um farmacêutico 24 horas para validação. Portanto, nós temos algumas fragilidades do ponto de vista de processos que não nos permitem não nos permitem cumprir todos os requisitos. E, portanto, isto foram estratégias que nós fomos utilizando para mitigar estas falhas da funcionalidade. Portanto, neste momento, a prescrição de medicação por indicação verbal é uma situação de exceção. Portanto, está escrito, depois vamos partilhar esta documentação toda convosco, ela é restrita a situações de exceção, é a primeira frase disto. Portanto, não usamos isto com frequência, mas, efetivamente, temos uma necessidade de fazer a evidência que ela foi administrada. Perdemos segurança, perdemos interação com alergias, perdemos interação com as interações medicamentosas. Certo, Sofia, mas do lado da Evris, eles têm que perceber de que forma é que essa exceção é configurada. Ou seja, é criar um ecrã. Sim, tecnicamente, eles têm, o que o Nuno está a dizer é, nós vamos querer uma aplicação, e foi o que nós pedimos, o mais blindado possível para não termos questões de segurança. Claro. Mas ao mesmo tempo estamos aqui a dizer que haverão exceções. É pedir logo as exceções. Sim. Portanto, aquilo que eu disse ao Nuno dele nos dar os riscos é nós analisarmos e termos aqui a coisa o mais blindado possível para que depois a Evris consiga ter uma solução para essa exceção. Sim, eu só estou a dizer, hoje, à data de hoje, isto é uma necessidade que nós temos. Se nos propuserem outra coisa, achamos espetacular. Mas isto é uma necessidade que nós temos porque deparamos com um conjunto grande de prescrições verbais que temos que garantir o seu registro de administração, a sua faturação. Claro que ela não passa, a partir do momento em que não passa o processo normal de prescrição, nós estamos a aceitar esse risco, que vamos diminuir segurança. E que temos que ir continuando a trabalhar para que isto aconteça cada vez menos. Mas, por exemplo, uma pergunta que eu faço é, por exemplo, estas prescrições verbais, normalmente o enfermeiro fala antes de administrar ou sempre depois? Habitualmente faz depois. Depois, logo, mesmo que tivesse interações ou todas aquelas coisas, já estava. É isso que eu queria buscar. Nos enfermeiros nós conseguimos... Sim, mas assim, depende da situação. Se for uma urgência e for verbal, administra-se e depois é que se vai fazer. Depende, não é? Toda a gente sabe disso. Eu fiz a pergunta, não foi inocente. O que eu quero dizer é, às vezes, a realidade ultrapassa o desenho do processo e as pessoas têm que se adaptar e em situações de emergência há protocolos próprios que se atuam. E isto deve ser uma exceção, não deve ser uma regra. Sim. Não, e isso é mesmo no nosso procedimento de prescrição medicamentosa por indicação verbal, foi assim o nome que nós demos. A primeira frase é exatamente essa, ela é restrita a situações de exceção, isto é, em que a comunicação não é praticável naquele preciso momento por situações inerentes, habitualmente indisponibilidade do sistema informático ou por situações de urgência ou emergência. E aí nós temos que ter um processo que também garanta o registro da administração para gerar
a reposição de estoque, para gerar a faturação, para gerar a proteção legal dos envolvidos em casos médico-legais, né, que depois isto possa gerar. Portanto, nós também temos essa necessidade. Se inventarem aqui uma solução melhor, nós ficamos espetaculares. Claro que percebo, ainda bem que eu identificou esses riscos claramente, mas nós do nosso lado... Sim, é que também há duas coisas. Assim, nós vamos analisar do ponto de vista de risco clínico, e se vimos que alguma coisa impõe mesmo risco clínicos, vamos fazer estes avisos e até vamos... Imagino, normalmente, produto diria isto não, porque impõe risco clínico e nós não estamos para assumir isso enquanto empresa. Claro, Okay? claro. E teríamos aí uma conversa de alinhamento, etc. Sim, mas nós próprios... Sim, imagino que também não quer, mas sim, mas às vezes queremos, já tive clientes a pedir nonsense e a gente disse simplesmente não, isso tem um risco clínico e nós nem fazemos. Às vezes não é questão de desenvolver, é de configurar, dizer isto tem tanto risco clínico, nós em termos de empresa não vamos pôr o nosso nome numa coisa que traz isto, desculpe, mas nós não fazemos. Ou seja, é uma quase questão ética de nós sabemos que é assim, não sou eu que faço a prática clínica, mas permite, se calhar que faça uma coisa que achamos que é errada e que pode induzir risco e pode levar utilizadores que calhar não estão ali naquele dia porque há uma equipa a definir aquilo, a tomar isso. E às vezes por isso é que dizemos, mas certamente a direção clínica está consciente dos impactos. Ou seja, quando há risco clínico, não digam tudo, não é? Nós estamos aqui a falar uma coisa muito concreta. Acarreta, claramente, não é? Porque nós perdemos segurança com isto. Vocês identificaram isso claramente e bem, não é? E nós não gostamos, e eu falo como gestora de risco, tenho que dizer que na minha função atual, não ficamos nada contentes com isto porque perdemos muita segurança. Preferíamos que o método tradicional fosse esse blindado como nós estamos a pensar. Agora, sentimos esta necessidade da prática. Terá que ser esse, Sofia. Diz, o tradicional terá que ser o blindado. Diz? Sim. O método tradicional terá que ser o certo. Que é blindado. Isso. Outros serão exceções, mas, por exemplo, na imagiologia não é assim tão excepcional. É sempre o técnico que administra o contraste. E mesmo quando está o médico lá? Ou... Sim. A prática é, vou dizer, nomeadamente no Porto, qual é a prática, depois o Mário até pode falar mais da de Cascais. A prática é que são os técnicos que administram e depois o médico vai lá fazer o proforme na nossa unidade, no papel da prescrição do exame, vai documentar a prescrição do contraste, para cumprir o proforme de haver uma prescrição. E estou-vos a ser o mais honesta possível, que é isto a realidade. Isso acontece na imagiologia, acontece também, às vezes as prescrições vêm depois da administração, quer dizer, são casos comuns quando há a realização de exames ou no recobro, as pessoas não prescrevem antes da administração, portanto, dão indicação verbal, administra-se e depois é que vão lá prescrever, com os riscos associados a isto, não é? Mas não é só a nível de internamento que há um telefonema a dizer para administrar alguma coisa ou para suspender algum medicamento. Na prática do dia-a-dia acontece várias vezes estas manobras, não é? Deixa-me passar. E mesmo ainda existem, mas isso é uma questão de mentalidade que se pode trabalhar depois a nível de departamento clínico. O protocolo que existe por vezes não está informatizado, é um protocolo que existe em papel da administração de uma série terapêutica, também às vezes faz com que os médicos não prescrevam ao abrigo do protocolo. Portanto, existe uma administração porque está de acordo com o que está protocolado, mas depois não existe a efetivação dessa prescrição. Obviamente que isso depois é uma questão de mentalidade, mas também há estas circunstâncias. Deixa-me só passar esta experiência, Vitória, um minuto. A experiência que passei pelo IMS no Hospital de Cascais, digo já que... Era isso que eu tinha pedido. Exato. E para serem certificados, um dos pontos era precisamente este. O radiologista passou a prescrever, ponto, ok? Era a única forma de garantir a segurança total do cliente, era a única do paciente. Eu peço desculpa, mas continuo a dizer paciente, sei que devia provavelmente ser cliente, mas já há muitos anos. É assim, depende, estavas a falar de Cascais, pode chamar utente. É que eu estou a ser... depende de Cascais, depende. Não, sim, Cascais não. Mas estavas a falar da experiência do público, não é daqui da... É um bocadinho diferente, mas é um bocadinho diferente, porque no público é muito mais fácil que o médico prescreva, porque não tens muitas prescrições de fora, não é? Aqui... Mas eu estou a falar de uma entidade mundial, que é o IMS, que regulariza, quer dizer... Eu sei. Se algum dia vocês ambicionarem
a ter um IMSS, não é? Vão ter que se preocupar depois novamente com esta questão. Mas eu até, da nossa experiência... Desculpa, Sofia, deixa-me só fazer aqui uma pergunta ao Nuno. Os Lusíadas de Lisboa não são certificados pelo IMSS, Nuno? São 6, sim. São 6 e isso quer dizer o quê? Que não têm o circuito completamente fechado, não é isso? Sim, podem não. É assim, o IMSS mudou o ano passado, ao final de 2018 ou 2018, e mesmo Cascais ainda foi dos antigos, porque agora aquilo não é nada IMSS 7, nem de longe, nem de perto. Agora o IMSS 7 é um baixinho. Não, é o IMSS 6 e não sei se chega aos 6 em todos os critérios. É que o IMSS mudou a classificação, acho que foi em 2018, em meados, e começou ativo em 2019, salvo erro, e começou a ser muito mais exigente. Eu sei, porque na Serna nós tínhamos montes de nível 7 e que depois começávamos a dizer, olha, os nível 7 já se foi. Exato, já foram. É verdade. Tem que ser renovado 2 em 2 anos, provavelmente não tem a renovação. E, por exemplo, para o nível, bastava ter um departamento com o circuito fechado ou não sei o quê, depois aquilo que começou quase, a prática é extensível a todo o hospital sem exceções. Ou seja, eles alteraram muitos critérios e passou-se muito mais exigente, independentemente, há ali um conjunto de boas práticas que devemos olhar e considerar, não só da JCI, mas como alguns critérios de IMSS, mais na informatização e o que faz sentido, que devem ser alguns considerados. É assim, podem não ter aquela de eu quero ser IMSS 6, 7, podem não querer, mas há algumas coisas que estão ali definidas fazem todo o sentido em termos de segurança. E sim, imagino que isso... Nós estamos mais preocupados para já com a segurança do que com o IMSS, porque nós para já... Imagino, é isso, sim. Para já nós temos uma ambição para já, não é? É sempre um bom processo de acreditação e, portanto, podemos querer ter. Mas, obviamente, que a segurança, sim, e há pontos que aqui foram avançados que são importantes. Por outro, na imagiologia, a verdade é que existe o protocolo e como a Sofia dizia há pouco, e em Lisboa, tipicamente é administrado pelo técnico e o médico só faz o relatório e a prescrição a seguir. E é quando faz. Portanto, nós temos muitos problemas porque a maior parte das prescrições de contratos nem existem. E, portanto, para nós também é importante criar mecanismos que nos permitam ter essa prescrição e agilizar essa prescrição. Claro, sem nunca pôr em causa o risco. E, portanto, também temos que ver caso a caso. Por exemplo, após exames agendados que se suspeitam necessitem contraste, o médico antecipadamente não podia fazer isso? Sim. Ou seja, eu sei que a gente quando olha para os processos depois vê muitas desculpas que não fazem muito sentido. Porque assim, não tem essa visibilidade, Préstimo, para tu saber, neste momento o médico só consegue ver no RIS da Glint os doentes que têm agendados para o dia, não tem essa visibilidade no dia anterior. Portanto, eu acho que também há muitas coisas aqui. Mesmo a própria mobilidade, nós termos a possibilidade do médico estar em casa e fazer uma prescrição, eu acho que vai reduzir em muito esta necessidade da prescrição verbal, porque ele mesmo do seu mobile faz a prescrição e reduzimos este risco. Agora, hoje em dia, por exemplo, nós não temos essa visibilidade que estavas a dizer. O médico só no dia consegue ver o doente. É assim, acho que não é tão... Não é crítico para nós, mas se calhar há alguns dados, não sei se o Data House tem alguns dados que pudéssemos pedir, só para ter uma ideia, porque é até a primeira coisa, mas qual é a percentagem de prescrições verbais face ao resto que existe no mundo CUF? Só para termos uma noção, eu imaginei que seria 0,3, 0,2, ou seja, para aí 2 em cada 1000? Ou é que é 10 em 1000? Ou 1 em 100, é a mesma coisa, mas pronto. Mas nós não temos preparado para isso ainda. Ok, tudo bem, mas também não é crítico, como eu disse, às vezes alguns números também dão-nos a dimensão do problema e que é assim, se for muito diminuto não é problema, é um bocadinho como a gestão de controle. Quando é demasiado baixo, e depois é a questão do custo, do controle e do risco, etc. É ver esses vetores para se perceber qual é... isto é avaliação de risco, também se faz, que é o plano de mitigação, porém, em prática tem sempre a ver qual é o custo efetivo para diminuir o grau do risco, porque se for demasiado efetivo para o risco que representa em si, não vale a pena, mas pronto, sim.
Sim, eu, da minha experiência daquilo, acho que na imagiologia, como habitualmente é atividade programada, será mais fácil nós, no futuro, evoluirmos para conseguirmos ter a prescrição prévia à administração e isso gerar um pedido para aí vejo que fazível, desculpem a expressão, né, que nós consigamos evoluir num futuro mais por aí, até com soluções mobile à distância mesmo durante a noite, ou a prescrição querer ir num médico do AP, por exemplo, nos exames durante a noite em que não há radiologista nas imagiologias, vejo mais execuível. Na prática clínica de urgência e emergência é impossível, portanto, primeiro life-saving, a gente trata o doente e registra depois, com os riscos inerentes a isso, percebem? E por isso, não sei, Nuno, até se pode partilhar alguma experiência de como é que nesse hospital também deram a volta a estas necessidades. Não, assim, a parte como falei, a parte do contraste passou a ser claramente registado. E urgência, Nuno? Pois, e urgência, sim. Não sei dizer. Eu acho que a parte em Cascais nunca teve ativo, já por princípio desde sempre, a questão da prescrição oral. Isso era uma funcionalidade que a Arlindo tem, como vocês têm, mas que em Cascais nunca teve ativo precisamente por causa também de todas estas questões. Já algo que era intrínseco. Mas as pessoas comentavam em texto livre, em notas livres, em texto corrido, era isso? Tem ideia? Tem que tentar perceber também. Okay. Não, confesso que agora não. É assim, nós sabemos que no nosso mundo e naquilo que são os processos clínicos eletrónicos, esse conceito existe, não vamos mentir. Agora temos de ter, é assim, já que vão fazer um projeto de transformação, também não seria bom termos aqui um apoio clínico se querem um caminho ou outro. Há sempre o facilitismo, não é? O facilitismo, às vezes não é facilitismo, tem que se adaptar à realidade. Eu se tenho uma equipa de 10 e não tenho de 20, tenho que adaptar-me àquilo que consigo. E às vezes não é facilitismo, porque se eu não tenho um farmacêutico, se eu não tenho um radiologista lá, é o que é, está bem? Mas também perceber um bocadinho, porque isto é assim, se em algum lado houver uma mudança de processos, eu não gostaria que seja tanto nós a impormos tanto, mas mais um corpo clínico a dizer sim, nós queremos esta mudança. Porque aí tem outro suporte, porque senão somos vistos como os maus da fita e é melhor nós sermos o parceiro da mudança, né? Do que propriamente aqueles que estão a impor novas regras ou não sei o quê, não. Isto tem que existir sempre. Eu vou dar eu disse que nós temos esse conceito e não vale a pena discutir. O Nuno alertou para aqui uns e faz parte do nosso papel alertar estes riscos, fazer às vezes de advogado do diabo para vocês poderem, e se for preciso, chamarmos aqui o nosso corpo clínico para tomar essas decisões. Ou seja, eu acho que é aqui um conjunto de decisões. Né? Se forem de enfermagem, deve ser o corpo de enfermagem e vocês estão bem organizados para isso. Se for dos médicos, também têm que estar organizados mais essas decisões. Nós somos quase o advisor, aconselhamos. Claro. Queremos que alguém as tome. E depois Préstimo, só para terem a noção, nós temos um comitê clínico junto com médicos e enfermeiros e, portanto, isto é um dos temas que ir lá. Sim, é assim, nós vamos sempre alertar para estes riscos, mas é bom que este tipo de decisões devem ser do fórum clínico e não só da equipa que está aqui, né, nesta discussão, e podemos estar aqui a discutir, mas algumas devíamos responsabilidade de quem o faz, ou relembrar às vezes da consciência e dessa decisão. Eu às vezes gosto assim, porque na verdade, quem sou eu para dizer se devem ou não devem fazer uma prescrição da A ou B? Eu nem sou médico, né? Eu lá por trabalhar há muitos anos no setor da saúde, não sou, nem tenho, não tenho sequer qualquer moral para fazer um comentário. Sim, mas o vosso espírito crítico também é importante para nós e até pelos processos de acreditação em que já passaram, pelos hospitais. São sempre bem também os vossos alertas. Sim, nós vamos fazê-los aqui, pois acho que sempre o comitê clínico que haja para esses temas mais sensíveis até deve vir uma diretiva bem clara deles, que assim ao menos há um alinhamento à organização como um todo. Sim, mas neste momento nós já temos esse alinhamento em que prevê a prescrição medicamentosa por indicação verbal. E isto é uma prática diária. Eu trabalhei durante muitos anos em cuidados intensivos neonatais e o neonatologista já está metendo no catéter central esterilizado e não consegue largar a artéria do bebê para me ir prescrever no sistema informático. Mas é assim, eu percebo que em emergência eu não discuto, em áreas críticas eu não discuto. Eu digo, a radiologia programada
Sim, desafio. claro. Tenho o direito de desafiar. Mas o que é que se aquilo já está agendado há uma semana, não houve nenhum rádio? Aí tenho... Posso, agora, eu percebo ou num blog, ou num que, se eu tiver o médio, é assim, muitas vezes, é assim, primeiro salvam-se as vidas e depois logo se vê, né? É como apagar o fogo e depois logo se vê o resto. Claro. É essa necessidade. Eu não discuto a parte de emergência, nunca a vou discutir porque eu percebo isso. Agora, nós podemos, algumas coisas, ver que se calhar podíamos melhorar um bocadinho essa prática. Claro. E a imagiologia vejo claramente assim, na radiologia, os técnicos não se importem de fazer isso pelos médicos, pronto, aí... Sim, mas nós não queremos isso. Nós, José de Mel, do ponto de vista de segurança, queremos evoluir para esse conceito, e já estamos a fazer essa transformação em alguns contextos, de associar sempre de haver sempre uma prescrição prévia. E aí, na imagiologia, eu vejo mais fácil de implementar, tendo em conta a programação. Sim, é assim, de qualquer maneira, acho que o conceito deve existir porque elas existem em emergência. Depois podemos dizer, em termos de funcionais, e eu aqui não sou produto, podemos dizer, olha, vamos permitir as prescrições orais, mas se calhar elas perdem a capacidade de fazer aqui algumas alertas. E depois também podemos concluir, elas como são em emergência, muitas vezes são registadas depois de administradas, por isso esses triggers, muitas vezes, eu diria... também não são tão importantes porque já vão depois de tempo. Se é porque o médico está distante, se ele tiver mobilidade também não tem desculpa, em teoria. Okay? Não, se for só eu não estou no hospital, e se for uma questão, outra coisa é que está a acudir a uma emergência ou noutro sítio, aí é outra coisa diferente, não é? E pode ser verbalmente, porque há uma complicação, não é? Num doente e liga-se para tomar uma decisão, porque aquilo é específico de uma especialidade e se calhar o médico internista quer até um conselho, mas aí se for médico para médico, o outro é muito mais simples, mas tudo bem. Da tua experiência, como é que nos cuidados críticos se dava a volta à situação? Ou seja, como é que nestes casos em que primeiro nós salvamos vidas e depois fazemos a documentação do que administramos e do que fizemos, como é que davam a volta a isto? Sim, nós tínhamos o conceito de assinar, ou seja, prescrever em nome de e obrigava com a assinatura posterior. Ok? E porque é uma realidade e não acontece só em Portugal, acontece a nível global, nos Estados Unidos, em França, em Espanha, não vamos ser realistas, não é algo daqui, acontece. E o que nós temos, e depois até podemos, provavelmente até nós tínhamos mostrado, mas depois podemos até voltar a coisa, mas existia esse conceito de eu prescrevi em nome de, mas obrigava e depois ativámos aquilo que é a assinatura da pessoa que nós dissemos que escrevemos em nome de quê. Sim, mas pensando em coisas mais práticas, imagina, um crítico que dá entrada ou na urgência ou estamos nos cuidados intensivos e temos que administrar uma medicação. Quando nós vamos fazer o registro dessa administração, tem que haver a capacidade de registar com a hora para trás, certo? E é assim, permite sempre para trás e às vezes, é assim, nós tínhamos para algumas coisas até de meia hora para a frente. Assim uma regra, é assim um espaço não muito grande, mas sim, mas para trás é possível. Eu até posso dizer, a meio do turno, quando tive, dizer que no início do turno aconteceu aquilo, está bem? Eu posso ver se depois quando para trás... Às vezes, só horas depois é que a gente se senta a fazer registros. Sim, mas isso dava. E para a frente, acho que era meia hora, ou seja, eu sei que vou administrar e já estou no computador e vou dizer que vou administrar e depois teriam que corrigir. Mas havia alguma tolerância para a frente, não muita, porque senão dizíamos para as pessoas reajustarem a toma. Então, se ela está para as 8, diz que vais administrar agora. Ou não, como é que é? Ou seja... não sei se aquilo era configurável, ou seja, imagino que eu tinha agora uma às 4h30, né? Eu podia registar, dizer que já administrei, antecipei meia hora, ou esse tipo de coisas. Sim, mas é que, por exemplo, em Glint, em Glint não se consegue pôr um horário anterior àquele que está. Sim, mas é assim... Vitória, até é parametrizável, desculpe. Pode permitir, a direção da enfermagem é que decide qual é o intervalo... Na prescrição, Sofia? Na administração. Estou a dizer na prescrição. Mas a prescrição, é assim, a prescrição, imagina, é assim, depois nós tínhamos dois conceitos, que é, imagino que a prescrição, o médico fez aquilo errado, disse de 8 em 8, mas não acertou bem o horário. Depois
nós permitíamos, havia duas funcionalidades, uma que é reajustar o período, não é a frequência, mas o período de administração, para aquilo começar a bater bem basicamente com o turno, ou mais ou menos o turno em que se fazem administrações, para facilitar, e havia a possibilidade, aquilo imagina, estava agora às 4h30 e eu dizer que já administrei, ficar registado a que o enfermeiro registra, está bem? Porque uma coisa, eu acho que ainda não há, a não ser que dependendo da medicação, mas às vezes uma antecipação de meia hora, não é, e às vezes até tentam ajustar mais ou menos para aquilo bater com o horário normal em que dão as administrações, não? Porque assim, depende como é que o medicamento é prescrito. Se for, imagina, 8 em 8 horas não é a mesma coisa que eu dizer que é às 8, às 16 e às 24, porque aí bate sempre no horário fixo. Depende de como é que se configura as frequências, mas aqueles que nós tínhamos de 8 em horas para haver liberdade de escolher o horário, às vezes os médicos não punham a hora de início bem, e depois o enfermeiro tinha que adaptar essa hora de início. Estou-me a fazer explicar? Sim. Ajusta o horário que está previamente estipulado no serviço. Quando é 8 em 8, quando é horas fixas, aquilo em princípio bate logo certo, não é? A grande diferença é essa. Porque eu não sei, por exemplo, na CUF vocês têm também 8 em 8, 12 em 12, ou é sempre em horários fixos, as frequências? Depende dos serviços, mas temos as duas modalidades. 8 em 8, podem em ser horários medidas fixos. E normalmente cada serviço estipula, sim. Estipula e define. Pronto, e o que a gente tinha é quando o médico se engana por hora de início, quando é aqueles de 8 em 8 ou 12 em 12, em 4 em 4, o enfermeiro às vezes tem essa possibilidade de reajustar essa hora de início para basicamente aquilo bater certo com o resto. Sim, mas o que a Vitória também dizia é importante, ou seja, o enfermeiro nunca pode registar uma administração antes de ele estar prescrito. Antes de prescrito, não é? Eu disse antes da hora de início prevista de prescrição, ou seja, imagina, estava para as 4, está prescrito para as 4h30 e eu quero dar às 4. Não é prescrever, é registrar. Imagina, agora às 16 eu quero prescrever uma medicação para o meio-dia de hoje. Não é isso. Dizia que começou ao meio-dia, que já dei indicação de dar ao meio-dia, percebem? Era isso que a Vitória... Não é isso, Vitória? Querias... Um exemplo muito concreto. Um vermelho que dá entrada na urgência, não é? É feita a administração e daqui a 1 hora o enfermeiro vai fazer registros. Se não houver uma prescrição e o enfermeiro for fazer o registro da administração, partindo do princípio que depois vamos ter aqui é necessário aqui uma co-assinatura, é ter a possibilidade, mas pronto, se nós admitimos que o enfermeiro pode administrar para trás, porque depois estas coisas podem ter implicações legais, não é? Ou seja... Sim, mas para antecipar, há ali um time limite, porque imagina... Ela já estiver prescrita, se não estiver prescrita, se for a primeira vez... É assim, mas quando... É assim, eu sei que há um comportamento que é, se eu digo que estou a prescrever e só prescrevo para agora são 4, e se eu não tenho cuidado de dizer que isto inicia ao meio-dia essa prescrição, o sistema, eu sei que nós tínhamos alguma tolerância para trás, mas se eu não tiver esse cuidado, provavelmente o sistema dizer ainda não pode registrar a administração. Não, certo, mas aqui... ou seja, teria que prescrever e dizer, olha, isto foi prescrito para o meio-dia, mesmo que sejam 4. E ter esse cuidado, porque a tolerância é pequena. Não, sim, a minha questão aqui, Préstimo, não é a mesma coisa eu documentar na ficha de um doente que administrei um medicamento qualquer às 4 ou que administrei às 2h30. Bem, isto pode ter implicações legais, e num processo, uma coisa qualquer. Mas fica claro, ou seja, no sistema que às 4 teve a dizer que administrou ao meio-dia, ou que prescreveu e administrou ao meio-dia, não é? Porque isso pode acontecer e acho que não há problema nenhum isso acontecer. Fica no sistema, claro que foi às 4 que isso foi registado. Ficam as duas agora ficam as 2 horas de... É assim, a única diferença é que no papel ninguém sabe a que horas aquilo foi escrito, né? Mas isso acontece, ou seja, eu tive na urgência, até tive cuidar um doente, houve outro que entrou crítico, esqueci-me, entretanto, e depois é que me lembrei, entretanto passaram 3 horas. Fiz algo que não é ético? Não. Mas... É assim, foi a realidade e depois tenho que fazer os meus registros quando se calhar até tenho um computador livre e tenho essa capacidade. Sim, aqui a minha questão é, eu não estou a conseguir explicar, esta funcionalidade de ter a co-assinatura, que faz sentido e porque é prática, é regra, aquilo que nós vamos ter que assumir, para não haver problemas, é
a hora da prescrição, no fundo, acaba por ser igual à hora da administração. Sim. Eu, Sofia, digo que ao meio-dia administrei por indicação verbal do Dr. Paulo Gomes. E ele recebe uma notificação a solicitar a prescrição para uma administração da enfermeira Sofia ao doente X ao meio-dia. E validam não digo exatamente que a prescrição tinha que ser exatamente o mesmo minuto da administração, pedindo algo, mas sim, mas basicamente disse, olha, eu ao meio-dia se calhar tive a indicação verbal e 5 minutos depois administrei, mas se calhar até no sistema põe-se tudo à memória, mas não é por aí, porque aquilo é mais ou menos exato, não é? Mas sim, a não ser que haja... A minha única preocupação era essa, ou seja, não podemos contar depois com uma hora da prescrição no momento em que o médico assina. Não tem nada a ver. Ou seja, o momento é assim, vamos a dizer assim, aquilo é uma prescrição verbal. A enfermeira, dizemos, Sofia, imaginemos, registou essa indicação de prescrição verbal às 4 da tarde, que até podia ser em que lhe foi dado ao meio-dia, e o médico só reconheceu no dia a seguir. Reconheceu, porque se calhar foi quando teve tempo de ir ao sistema e disse, sim senhor, eu disse isto ontem à enfermeira Sofia, passei-lhe esta. Ok, são times, cada coisa tem o seu timestamp e o seu significado. Uma é o momento em que o médico, se for uma semana depois, é uma semana depois, em que ele diz que reconheceu, mas está referente a uma prescrição que o enfermeiro registrou que foi à hora tal. Também? Certo. Ok, faz preocupação. É assim, como isto não existe ainda em ecos, isto é algo para discutir, é assim, que o Nuno também dará depois a sua opinião e nós vamos depois pelo menos escrever isto muito bem, se calhar até um requisito que já foi passado ao produto e depois validamos, porque é assim, a co-assinatura é algo comum e a co-assinatura existe neste tipo de coisa, mas também vocês não têm alguns tipos de equipamentos que têm que ir ao diretor de serviço para co-assinar ou ao clínico, ou tem, de certeza. Mas é em papel neste momento. Neste momento é em papel. E Nuno, qual é a tua ideia e opinião sobre isso? Não quero já estar a influenciar se isto vai estar no sistema ou não, mas se calhar há outros requisitos que eu não sei, mas... Pá, eu tenho que explorar ainda bem este tema. Não, pronto, eu sei que há alguns, e eu vou dizer que pelo menos projetos anteriores que eu tinha, em que isto era, o sistema fazia basicamente, gerava uma tarefa para o diretor clínico, ele co-assinava e depois é que passava. Mas pronto, isso cada sistema é seu sistema e cada regra é regra, se achar. E depois também temos que ver se isto é... Eu sei, mas temos que ver se é viável. É assim, isto pode ser um desenvolvimento e dizemos, olha, é que nós temos um ano para pôr isto live, também temos que ver o que é que conseguimos fazer nesse live. E depois podemos dizer, em termos de requisitos, aqueles que são mesmo críticos e aqueles que seriam nice to have, um bocadinho mais para o futuro. E eu quero que ele está, porque assim, é fácil nós falarmos tudo, imaginarmos tudo, mas... Certo. Pois, e eu quero, é assim, aqui neste grupo mais restrito, eu quero deixar sempre isto claro, por isso podemos ter algumas ideias e se calhar em termos de roadmap podemos dizer isto, não vai ser no primeiro ou segundo ano, se calhar só vem vir no terceiro, mas é algo que gostaríamos e vamos pondo na roadmap para a frente, também, ok? Porque é fácil imaginar o que vimos no sistema que já tem muitos mais anos de evolução ao desenvolvimento e aqui nós temos um ano, para poder testar temos menos um ano de desenvolvimento, não me preocupa, é isso. Sim, até só voltando aqui um bocadinho atrás, até aqui este tema que a Vitória tinha levantado, é possível parametrizar em relação à administração esses timings ou seja, de permissão do enfermeiro fazer o registro da administração da terapêutica prévio à sua hora programada? Não sei. Ou seja, ele está às 16, programado para cetamol, eu, Sofia, antecipei para as 15h30 e quero dizer que administrei às 15h30. Eu sei que aqui que é possível algumas configurações, mas não sei se é para trás ou para frente, confesso. Okay, não, mas nós vimos nas demos. Temos que testar, eu tenho a ideia que é possível. Significava registada a hora... Não te lembras? Nós conseguimos alterar a hora da administração. Nas demos conseguia-se ver isso. Não te lembras que aquilo até ficava com uma cor diferente? Confesso que já não me lembro bem. Nós até falámos que em termos de segurança não chegava só a cor. Ou seja, não, aquilo que fazia é, imagina, estava para as 4, não é? E tu ias às 3 e administravas. E aquilo marcava à mesma nas 4, mas com uma cor diferente, que nós até falámos do risco clínico que isso tinha. Certo, agora não estou a conseguir visualizar. O que eu estou a conseguir visualizar e voltar a reforçar é a questão da visualização da prescrição de uma forma segura
e usável pelos enfermeiros, porque a forma que nós temos visto naquele dia, na demo, deixa a desejar. Portanto, tem que levar ali uma série de teorias do ponto de vista de usabilidade e segurança. Sim, é a semelhança do que existe no Smart ICU. Aproximar, sim. Aproximar desse ambiente. O plano de trabalho geral, mas mesmo a parte da administração da não é? Que está dentro do plano de trabalho da enfermagem, ficar mais visível, claro, a forma farmacêutica havia, porque eu recordo-me que estava tudo junto na mesma, a dose havia, ficar bem claro. E estava omisso, tínhamos que estar a clicar para perceber qual é que era, portanto essa informação estava omissa à partida. Sim, sim. É mais a exposição de informação do que o ato em si de fazer a administração. Sim. Sim, porque o enfermeiro, quando consulta o Cardex informático, né, neste caso, tem que ter essa informação logo visível. Nós temos vários erros de trocas de vias, erros de dose, porque, por exemplo, na área da pediatria, as formas farmacêuticas não são habitualmente as doses, porque não há formas farmacêuticas para pediatria, portanto eu tenho que usar uma ampola de ampicilina de 500 mg, mas só lhe vou dar 150. E, portanto, aquilo que é a dose e a via, e há medicamentos que depois podem ser dados nas diferentes vias, e a forma farmacêutica muitas vezes refere, por exemplo, a morfina vem EV, IM, IT, vem lá as formas farmacêuticas possíveis todas, mas naquele caso em concreto eu quero intravenoso, mas no outro caso concreto eu quero intratecal. E, portanto, ter explícita a informação da via e da dose, para além da forma farmacêutica, é muito desejável para mim. Sim, mesmo esta questão que eu estava a referir de se eu administrar numa hora diferente, essa informação não fica visível, no sentido que não... Se o médico prescreveu para as 4 e eu administrar às 5 ou administrar às 5, ela vai-me partir selecionada à mesma às 4, mas com um visto cor de laranja. Isso não é... dessa forma não nos serve, porque não temos visibilidade imediata da hora que foi administrado, não é? Ou seja, o que eu quero dizer é, com não sei quantos doentes, com não sei quantas medicações para cada doente... eu ter um visto verde ou um visto cor de laranja só não é suficiente. Sim, são ajustes, vão ter que se fazer, sim. Ok. Acho que temos já aqui. Ok, se calhar ficamos por aqui, não é? Vamos ter temas. É assim, imagine, só nós aqui já tivemos esta florear, já podem ver porque é que isto vai ser penoso e nem tivemos a falar muito em detalhes de muita coisa, só um tema ou outro. Por isso, com os médicos, isto vai, sim, pano para mangas. Certo. Com todos, quando tivermos todos, vai, é normal. Sim. Mas sim, pronto, e agora só estamos na parte da prescrição e depois vamos seguindo o ciclo, está bem? Mas aqui todos opinem logo neste momento e vamos mais ou menos seguindo este circuito, mas sim, a gente já sabe que isto vai ser um bocado doloroso no sentido que vai requerer algum foco e discussão e construção para mais ou menos fecharmos aquilo que é os necessários para, eu diria, para a prescrição, depois já vemos a validação, dispensação e administração e todos eles têm requisitos. Certo, sim. Há alguns que muito mais complexos e outros já... Sim, é assim, alguns se calhar o Action já tem uma boa base. Sim. O que coleta o circuito todo é esta prescrição, não é? Por isso. Sim, por isso é que quisemos começar, é assim, temos primeiro ter uma pequena base do que é o catálogo, senão também é difícil para nós, não é? Por isso é que o Nuno também quis começar por aí, mas depois, sim, vamos aqui e no momento da prescrição vão-se começar a falar de regras, justificações e afins. Sim. Mas, sim. Muito bem. Ok, olha, muito obrigado. Obrigado a todos. Obrigada. Obrigada.